Olá você, seja muito bem-vindo, você está no Bora Ler, eu sou a Cíntia e se você assiste o canal já pode ir curtindo, compartilhar e comentando, lembrando que os links dos livros estarão aqui embaixo caso você queira adquiri-los e hoje eu vou responder a tag Direito do Leitor. Então, pensando aqui numa proposta, né? Às vezes só tem resenha, uma coisa eu quis diferenciar e trazer mais uma tag. Eu só tenho uma tag aqui no canal e aí eu trouxe essa tag que eu achei interessante. Vou tentar trazer uma tag por mês aqui para tentar diversificar mais o conteúdo, ok, gente? Se você gosta de tag, fala aí pra gente. E você pode até indicar novas tags para a gente poder compartilhar aqui e conhecer. Eu vi essa tag Direito do Leitor no canal da Paloma, que é onde eu mais costumo assistir, né? E ela fez inclusive essa proposta de lançar uma tag por mês lá no canal dela, que tem leituras extremamente densas, enfim, rebuscada. Aquela menina é um show. Vamos lá. O primeiro direito que temos aqui, o direito de não ler. Um livro que você não quer ler, nem que te paguem. Eu até já pensei em ler esse livro, mas eu tenho analisado bem. Com pouco tempo que nós temos para ler, com tanta dificuldade e para comprar livros, enfim, eu preciso comprar e adquirir e perder, né? Ou, no caso, lançar o meu tempo com coisas que eu gosto. Porque perder o tempo com um livro que eu sei que talvez não goste muito pela proposta, eu não vou perder meu tempo com isso. Seria livros que tratam de assuntos com abuso infantil ou pedofilia, tipo Minha Sombria Vanessa, Lolita. Já pensei em ler, mas hoje não estou afim nem que me paguem. Eu não tenho essa ideia no momento. 2. Direito de pular páginas. Um livro que você leu só o que interessava. Eu pensei, geralmente é assim, os livros que eu pulei capítulos e que eu li só o que realmente era necessário foram os livros que eu estudei, da faculdade. E eu me lembro especificamente de um livro muito denso, de um escritor extremamente, ao meu ver, com uma linguagem complicada, enfim, que foi um livro sobre Michel Foucault, um livro sobre algo da pedagogia. Eu não me lembro direito o título do livro e eu li só o capítulo que era para ler porque eu não tinha outra escolha, era necessário, né? Era algo do conteúdo programado para a disciplina e eu precisei ler, mas Michel Foucault não é muito algo que me interesse e aí eu pulei, li só o que precisava. Inclusive dentro do capítulo tinha coisas que eu via que nem era cabível e aí eu acabei desistindo, pulei daquela parte e fui para outra parte do capítulo que eu achava mais interessante, que fosse ser utilizado na sala de aula naquele período. Então, a pergunta número 3, direito de terminar um livro. Direito de não terminar um livro. Um livro que você começou algumas vezes antes de ler inteiro. Eu vou substituir essa parte aqui do ler inteiro, porque eu ainda não li ele inteiro, mas ele está na minha proposta para terminar de ler esse ano. Eu já comecei a ler esse livro umas 2 a 3 vezes, eu acredito que já é a terceira vez que eu interrompo a leitura, que é esse livro aqui, ó. É Sobrevivendo entre Lobos. É um livro que me parece bem interessante, tem a proposta de livros que eu gosto, de escrita que eu gosto, a ver com Segunda Guerra, a história de uma criança escondida numa mala. Eu já cheguei nessa parte aqui, mas toda vez eu interrompo aqui a leitura, na metade aqui, ó, tá até marcado aqui e, enfim, ó, parei e interrompi a leitura nessa página aqui, na página 66. De novo, interrompi. Mas ele está na proposta de livros para esse ano. Vamos para a pergunta número 4. Direito de reler. Um livro que você salvaria no fim do mundo para reler pela eternidade. Eu acho que eu escrevi essa pergunta um tanto quanto complicada, gente, mas é um livro que você salvaria, que você levaria para o fim do mundo, onde você pudesse ler e só tivesse ele. Não vou mencionar aqui, tá? Antes que as pessoas que me conhecem, que eu sou cristã, digam assim, ela não falou da Bíblia. Gente, a Bíblia é um livro que para mim está ao concurso, ela está como, enfim, é o coração da minha vida. Se você concorda ou não concorda com o que está escrito lá é problema seu, mas eu levo para a minha vida. Eu não questiono o que tem ali, eu posso até ficar confusa em algumas coisas, mas eu sei que tudo tem um porquê.
E aí a Bíblia para mim é algo que não estaria nem como um livro, porque é algo sagrado que pertence à minha crença. Antes que surjam comentários, por isso que estou mencionando aqui. Então esse livro que eu já reli acho que 2 a 3 vezes, que eu sempre vou indicar ele como primeira leitura para qualquer pessoa que eu conheço, dentre outros que eu também desejaria aqui, que eu pude indicar, que eu já li e reli várias vezes, seria O Diário de Anne Frank. Esse livro, para mim, eu li na adolescência, eu tinha por volta de 15 anos e eu lembro que foi um livro que me fez chorar, foi um livro que me tocou, que me fez pensar sobre a importância da liberdade, né? Que é o que a pobre da Anne Frank perde aqui. Enfim, todos conhecem a história, eu acredito, dessa menina, que é uma história baseada, né? É o próprio diário dela, não é ficção. Eu queria muito que fosse mentira, o que essa menina viveu, porém a história dela é muito triste, mas o diário dela é algo sensacional que eu indico para todas as pessoas que eu conheço. Se você não leu, por favor, leia, você precisa conhecer a história dessa menina e enxergar o mundo, entrar ali naquela cabecinha dela, naquele momento que ela vivencia isso, gente, é maravilhoso. Próxima pergunta, número 5. Direito de ler qualquer coisa. O livro mais improvável que você já leu e gostou, e algumas pessoas talvez duvidem que você leu. Aqui não é nem o livro, é o escritor. Eu escolhi um livro dele para trazer porque eu já li vários. Eu lia muita autoajuda e como eu tinha livro de autoajuda, eu dei uma parada, mas eu não tenho esse preconceito que muita gente tem. Livro de autoajuda, para mim leitura é leitura, desde que você goste de que você leia e que você se sinta bem. Então aqui eu tenho esse livro aqui, tenho vários outros do Augusto Cury, mas esse daqui para mim é muito bom, que é Pais Brilhantes e Professores Fascinantes. É bem interessante, eu gosto muito. Então eu gosto de autoajuda, embora hoje há muito tempo eu não paro para ler e não compro mais livro de autoajuda, mas já foi um gênero que fez muito parte do meu cotidiano, das minhas leituras diárias, inclusive. Próxima pergunta. Número 6. O direito ao bovarismo, doença textualmente transmissível. Um livro que parecia ótimo, mas o tempo passou e você pensou a respeito. Desculpa, gente, cartão de memória encheu. Por isso que você vai ver alguma coisa aí diferente, um enquadramento, tá? Então, na questão número 6. O direito ao bovarismo, doença textualmente transmissível, um livro que parecia ótimo, mas o tempo passou e você pensou a respeito. Bem, esse livro, talvez até muita gente se surpreende às vezes quando eu digo que eu li, pelo contexto, mas na época que eu li eu não enxergava como eu vejo hoje, que foi 50 Tons de Cinza. Pois é. Já li a trilogia completinha, o box, ganhei, tinha de presente, graças a Deus já me desfiz, vendi ele há muitos anos, enfim, passei pra frente, pra mim não funciona mais há muito tempo, mas foi algo que eu já li, eu não assisti o filme, eu gostei do livro na época, achei interessante, fiquei presa naquela leitura, mas hoje eu não leria e não indico para mais ninguém. Vendi o box, passei à frente, mas eu não indico aquele tipo de leitura, não em si pelo gênero textual, mas eu acredito que pelo contexto de depreciação, de domínio do homem sobre a mulher, da dependência que existia. Número 7. O direito de ler em qualquer lugar. O lugar mais estranho e improvável que você já leu um livro. E aí eu pensei a respeito. E não me veio nada de estranho, mas o lugar improvável. Eu me lembrei, fiquei pensando, aí eu me lembrei que eu trabalhava como operadora de telemarketing numa empresa. E nos dias de sábado, geralmente recebíamos 1 a 2 ligações e olhe lá. E aí, não é uma coisa da qual eu me orgulho, tá? Mas os colegas me apresentaram que havia a possibilidade de burlar o sistema e ler alguns livros em PDF. E aí eu consegui, os colegas me mostraram, me passaram e eu lia nos sábados aquele livro em PDF, né? Então havia aí
Eu burlei o sistema da empresa no horário de trabalho, mas ainda em PDF. Não é algo muito, como é que podemos dizer, louvável. Mas eu estava lendo, gente. Era no sábado, não chegava ligação. Estava sentada, cumprindo meu horário e não chegava ligação. Então, eu ficava lendo ali em PDF, sim, na tela do monitor na empresa em que eu trabalhava. Ainda bem que já faz tempo que eu saí de lá, né? Ninguém vai poder me penalizar por isso. E também o máximo que eu ouviria era uma reclamação por nada demais. Número 8. Direito de ler uma frase aqui e outra ali. Um livro que te alimenta com pequenas doses diárias. Esse livro eu fiquei pensando e foi um livro que eu ganhei, que ele vem justamente com uma carta por dia para você ler, que é esse daqui, ó. O livro Cartas de um Deus que te ama. É bem interessante, tem algumas cartas muito bonitas. Eu ganhei esse livro da mãe de um aluno meu e é um livro bem interessante, com cartas muito emocionantes, cartas de amor que o Senhor poderia ter escrito para a gente. Bem interessante. Pergunta número 9. O direito de ler em voz alta. Um livro que você precisou ler em voz alta. Quando eu li da primeira vez, eu precisei ler em voz alta, porque havia a necessidade de focar em algumas palavras que eu não entendia, algum contexto, pela linguagem ser um pouco mais rebuscada, né? Aquele português tradicional, bonitinho, que é essa obra do Dom Casmurro aqui, essa obra do Machado de Assis, Dom Casmurro, que eu amo de paixão. Tenho nessa versão que eu vou reler, eu ainda não reli nessa obra. Tenho aqui o box em cima, lá em cima, na prateleira que não dá pra ver, e tenho em quadrinhos essa obra de tão apaixonada que eu sou por ela. Eu gosto muito. Então esse daqui teve trechos que eu precisei ler para ver se entrava direito na cabeça, assim, e dizer, vamos concentrar. Concentra que vai entrar a história, e eu precisava e, enfim, funcionou para mim. Número 10, último direito do leitor. O direito de calar. O livro que te deixou sem palavras, porque era muito bom ou muito ruim. Eu não me lembro de um livro que tenha sido muito ruim a ponto de me deixar sem palavras. Mas eu tenho vários livros que me deixaram assim, de boca aberta, sem saber nem o que dizer, nem o que pensar. E esse foi uma leitura recente que eu fiz, que é O Sol é para Todos, da Harper Lee. Gente, que livro maravilhoso, que leitura, que personagens, que história, que enredo e, enfim, tudo nesse livro é excepcionalmente muito bom. Todos os personagens nos prendem, tem algo a nos passar, a história em si. É um livro sensacional, pelo qual eu estou apaixonada. Assim, a minha melhor leitura até agora, inclusive do ano, foi essa daqui, O Sol é para Todos. É emocionante, um livro sem igual para mim. Bem, ficamos por aqui, chegamos no 10º direito do leitor. Que você tenha aí os seus direitos, tá aí embaixo a tag, se você quiser pode participar, preencher, responder, fazer no seu canal, compartilhar aqui com a gente, enfim, comenta. Beijo pra você.